palavra agora, e a todos, né, a todas que estão nos assistindo. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. Tá? Então, eu passo a palavra à Jaqueline. A Jaqueline vai levar a programação da agora para frente. Tá bom, Jaqueline? Um abraço. Tá bom, Suzy. Tá me ouvindo bem, né, gente? Então, é um grande prazer, sim, estar com a Érica. Talvez a Érica nem saiba que a grande motivação, quando a gente começou a falar desse projeto, foi a partir do SOS Emocional. A Jordana, que coordena a psicologia da UFG, participou do SOS Emocional, que foi idealizado pela Entrelaços, né, com a Érica e Cecília. E após o término do SOS, a gente pensou, a gente pode ampliar isso para a população, levar mais informações. Com Érica, você foi uma grande motivadora desse projeto, né? Você, em nome da Entrelaços, eu quero agradecer muito, né? Tudo isso que você trouxe para a gente, toda essa motivação. E esse ciclo chama, né, o processo de vida, morte e luto no cotidiano durante a pandemia do Covid-19. E a Érica, ela é psicóloga clínica, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio, especialista em psicologia médica pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e especialista em psicologia oncológica pelo INCA. Sócia fundadora da Entrelaços, coordenadora do Ambulatório de Intervenções e Suporte ao Luto, coordena a pós-graduação em Psico-Oncologia e do curso de extensão em Tanatologia, ambos da PUC-Rio, professora do Instituto Paliar, do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, e certificada no Level 2 em Luto Complicado pela Columbia University School de Nova York e atua em situações de emergências pós-desastres. Érica, muito bem-vinda. Fico muito feliz, né, de estar aqui com você. Sou aluna da Érica, nós somos companheiras no SOS e gosto muito do trabalho dela. Para quem não conhece, vai poder ter a oportunidade de ver a paixão com que a Érica fala desse tema. Foi o que me apaixonou para aprofundar cada vez mais nessa área. Bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Érica. Não estamos te ouvindo. O seu som está fechado, porque alguém tem que abrir o som. Acho que é a Suzy ou a Débora. Agora, está me ouvindo? Agora, sim. Maravilha. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Acho que alguém está com o microfone aberto para a gente poder... Ela tem autoestima boa, né? Só autoestima, né, meu amor? Acho que é importante só a gente desligar os microfones para não dar interferência. Eu tentei botar o fone aqui para ficar até melhor, mas, enfim, também não consegui acessar. E aí eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Aceitei esse convite da Jaque com muito carinho e é um desafio enorme essa temática, né, de falar sobre luto complicado e variantes do processo de luto em 1 hora, que não são, na verdade, não serão 60 minutos, a gente combinou de falar em torno de 40 e deixar aí aberto 20 minutos para a gente poder conversar um pouco. E é um desafio falar, eu fiquei pensando muito, se eu contextualizasse isso dentro da pandemia, a gente não ia conseguir entender um pouco esse espectro do processo de luto, da variação de um processo que é cheio de complexidade. Então, eu não vou me dedicar exclusivamente ao luto complicado e as variantes do processo de luto ligado à pandemia, mas o tempo inteiro a gente vai estar pensando esse contexto que a gente está vivendo. Acho que só cabia uma coisa ou outra pelo pouco tempo e, ao mesmo tempo, eu acho que conceitos importantes para a gente identificar quando o luto está virando um processo de adoecimento, talvez seja mais importante do que voltar
né, circunscrever o processo apenas na pandemia, né, apenas na história da Covid. O luto complicado, ele é um processo de adoecimento grave, ele é um processo de adoecimento derivado de um processo normal, esperado, propriamente dito, que é a reação de luto. Então, já que eu tentei fazer esse contexto, né, pensando na questão conceitual do luto complicado, esses desvios, né, do processo, e a gente poder articular com a pandemia na fala ou nas perguntas, tá bom? Tá ótimo. A gente sabe que você tem estudado muito luto complicado nesses últimos tempos. Vai ser muito bom, porque eu sei que você está com assim, muito afiada. Acredito que no Brasil hoje, quem mais está estudando luto complicado é você, Érica, você e Cecília, lá com a Catherine Shear, né? Com esse pessoal todo aí que você deve estar falando hoje para a gente aqui. Eu vou falar um pouquinho dela e desse nosso percurso com o luto complicado. Eu só vou pedir para todo mundo, se puder, fechar o áudio, porque para mim está dando tipo um eco quando eu falo. Então, se vocês puderem verificar o áudio e fechar, só porque quando eu falo eu me escuto. E aí eu acho que deve ter um áudio aberto. Isso, já melhorou bastante. Agora, já que só me ajuda, porque apresentar, eu nunca falei aqui o slide, coloquei o slide pelo Meet. É a tela inteira, uma janela, como é que eu faço? Para compartilhar. Aí embaixo tem uma faixa branca escrita apresentar agora, viu? Cliquei. Aí eu acredito que seja igual ao Zoom agora. Você vai entrar lá e colocar o seu arquivo. É isso, Suzy? É, né? Mas... Calma aí, Vocês estão vendo? Sim, tava... Agora tá... É só colocar a tela inteira. Ih, tô com... Tá ótimo. Agora, eu não consigo ver vocês. Eu só vejo a tela, isso? Isso, mas a gente está vendo a tela, você lá em cima escrito está apresentando. Tá. Deixa eu só ver aqui. Bom, então vamos lá. Acho que essa é a proposta. E aí, Jaque, vamos combinar assim, se por acaso travar ou alguma coisa, abre o áudio, porque eu não estou vendo vocês, não estou vendo nada. Diferente do Zoom, só estou vendo a minha tela aqui e o slide. Não fica nenhuma carinha para me dar um sinal se travar, tá? Pode ficar tranquila, a gente te avisa. Então, essa é a proposta da gente falar das variações do processo de luto e do luto complicado. Então, a temática do luto complicado é uma temática que eu e a Cecília, a gente se dedica já desde 2015 a estudar bastante, porque é esse lugar aí teórico, clínico e técnico que a gente gosta demais. Então, a gente foi estudar com uma das maiores referências mundiais, que é a Catherine Shear, que tem o Centro de Luto Complicado, o único centro de luto complicado que existe, que fica na Columbia University, em Nova York, e a partir dos ensinamentos, né, do grupo dela, e não só da Shear, a gente começou a pensar diversos cenários e diversos olhares, né, para a questão do luto. E aí a ideia é que a gente sempre pense, né? Eu já vou partir aqui do princípio de que vocês já tiveram uma primeira conversa aí com a querida Maria Júlia sobre luto e sobre perda, e a gente sabe que esse é um evento social, universal, mas absolutamente cultural. O luto, ele é circunscrito numa cultura de família, de país, de estado. No próprio Brasil, a gente tem manifestações e reações de luto no Nordeste que são diferentes das manifestações aqui, né? No Sudeste, no Centro-Oeste, e a gente precisa contextualizar dor, lamento, pesar,
sofrimento, tempo de sofrimento, as ritualizações dentro da cultura. A cultura que a pessoa está inserida é a legitimidade social para esse processo ser também vivido. E aí a gente não pensa na cultura só macro, não. As culturas familiares, as culturas de dogmas e de religião, aquilo que a espiritualidade também nos oferece, como processos de refazimento do luto e também de dor e pesar. Acho que é muito importante já marcar que o luto não é feito apenas e simplesmente de dor e pesar. O luto, ele tem uma complexidade, uma variabilidade de reações e sintomas emocionais emocionais, físicos e sociais, né? Porque é uma reação multidimensional a partir da perda de um ente querido, de uma pessoa muito significativa na nossa vida, de um vínculo que foi rompido. E um vínculo que é diferente de outro qualquer. É um único vínculo, aquele que é insubstituível nas nossas vidas. A reação de luto, da maneira que a gente vai caracterizar aqui nessa conversa, é única. Essa pessoa que saiu da nossa vida, ela é insubstituível. Ela é a nossa pessoa. E é por isso que a privação dessa pessoa, especialmente pela morte, e a gente já sabe pelos estudos que reações de luto por divórcio, por aposentadoria, por expatriação são completamente diferentes de reações de morte, pela radicalidade que a morte tem, pela forma aguda que esse processo se apresenta, né? Então, essa privação é descrita na literatura, em diversos referenciais teóricos, como um dos eventos mais estressantes que uma pessoa pode viver na vida e que afeta o bem-estar social, físico, psicológico, e aqui eu incluo o espiritual, o afetivo, essa multidimensionalidade de esferas que nós somos. Então, o luto tem um impacto muito, muito importante na nossa vida. Por um tempo que não é marcado cronologicamente, mas que, de alguma maneira, no luto complicado, a gente tem aí o tempo como uma métrica, não rígida, mas, ao mesmo tempo, regulatória dessa resposta de luto. O tempo do luto é um tempo subjetivo, é um tempo singular, é um tempo único e individual. E aí eu já trago para vocês uma das grandes referências na atualidade dos estudos do luto, que é o Robert Niemeyer, que diz exatamente essa questão da temporalidade. O luto não segue um simples cronograma, e ao contrário do velho ditado de que o tempo cura todas as feridas, as pesquisas sugerem que o tempo em si, o tempo, né, cronológico em si, é responsável por muito pouco do nosso movimento pela dor. Em vez disso, parece ser o que nós, como pessoas enlutadas, fazemos com o tempo que conta. E aí isso é maravilhoso quando a gente pensa que aquelas falas do senso comum que nos acompanham, nada melhor do que o tempo cura todas as feridas, não serve para o processo de luto. Hoje, atendendo uma mulher que perdeu o marido, né, com um linfoma, enfim, uma situação que a gente vem aí acompanhando há quase 2 anos, ela fala isso. Érica, 2 anos, se passaram 2 anos. E eu falei, e como que esse tempo está sendo vivido? E aí ela começa a me falar que parece que foi ontem. E aí eu estava com a aula aberta, que hoje eu revi e mexi em algumas coisas, e eu perguntei se eu podia ler essa frase do Robert Niemeyer para ela me dizer o que ela achava. E ela disse, essa frase é perfeita, porque a minha resposta com o que eu fiz com esse tempo de luto é que transformou o meu processo, e não os 2 anos. Então, é isso. Assim, quando a gente fala de intervenção, de suporte, de reação, de cenário clínico do luto, não é o tempo que a gente vai olhar, mas o tempo presente que essa pessoa que vive o processo de luto faz, vivencia, atravessa, né, essa travessia do processo de luto. O quanto que ela está presente na vida dela, o quanto que ela está reorganizando, se reajustando num mundo que é igual e completamente diferente.
E essa é uma fala que eu sempre uso também. Está tudo igual e está tudo diferente. O mundo ele precisa ser reaprendido, não porque eu não sei mais viver nele, mas porque todos os meus organizadores, até aquele momento, seguros e estáveis, previsíveis, na retirada de alguém muito significativo, me deixa vulnerável e frágil. Me deixa com a sensação, às vezes, de incapacitação para gerenciar mínimos desafios. E aí a gente já entra nesses impactos emocionais que são esperados, que são normais. A gente não usa a palavra normal para falar do luto propriamente dito, porque a gente acredita que toda resposta de luto é uma resposta normal, esperada. Mas esses impactos emocionais, eles são muito desorganizadores e desconcertantes. Eles bagunçam a gente. E por algum momento, ou vários, a gente pode pensar que a gente está adoecendo, que a gente está enlouquecendo. E se você parar para pensar agora, numa vivência que você teve de uma perda muito significativa, você, em alguma esfera, teve a sensação, em algum momento teve a sensação que você não ia conseguir. Não vou conseguir, isso não vai passar, essa dor não vai embora. Então, alguns impactos emocionais muito desconcertantes, mais esperados, são esses. A gente tem um empobrecimento da aprendizagem, isso pelo nível de estresse agudo que a gente vive. A gente tem alteração de memória, a gente esquece as coisas, a gente se coloca em risco, a gente deixa o gás ligado, a gente esquece, como já aconteceu aqui no Rio, o filho dentro do carrinho e vai fazer compras no supermercado. A gente se desorganiza, porque o nível de estresse é agudíssimo. E aí a gente tem impactos muito importantes na concentração, na atenção, e pela dor, muitas vezes, a gente acaba tendo problemas de adicção e pessoas mais vulneráveis, pessoas que já têm questões relacionadas à dependência química, têm riscos maiores para complicações. A gente tem uma queda da nossa imunidade, do nosso processo imunológico, também pela forte condição de estresse que a gente é submetido. Então, às vezes, a gente fica doente, aparece com herpes zoster, a gente tem aftas, a gente tem gastrite, a gente tem quadros gastrointestinais, a nossa tolerância para a frustração, né, fica muito baixa. A gente tem alterações de comportamento, de personalidade, a gente se sente fora da nossa vida, do nosso mundo. E eu gosto muito, né, de uma fala que muitos estudiosos, e a Catherine Sher, que é essa psiquiatra, grande referência nos estudos do luto, fala que o enlutado grave, ou aquele enlutado agudo, ele se sente um homeless, uma pessoa sem teto, sem lugar, sem abrigo no mundo. Quando você perde o seu marido que você ama, a sua mãe, que é a pessoa mais importante na sua vida, o seu irmão, que é o seu melhor amigo, você fica sem um lugar seguro no mundo. A gente tem queda de autoestima, a gente tem uma tensão psicológica extremamente fadigante, e a gente tem, em algum nível, o risco de transtorno de estresse pós-traumático, com alterações fisiológicas de neurotransmissores cerebrais. Isso quer dizer que o impacto do luto causa também um impacto neurológico importante. Estudos com idosos que apresentam lutos, reações de luto complicado e reações agudas prolongadas de luto, apresentam declínio cognitivo progressivo, né? Então, o quanto que é um quadro que, em algum momento, promove na gente esse senso de desorganização completa. Vejam, esse quadro que está aí na frente de vocês falam de alguns dos sintomas possíveis. E se você já perdeu alguém, provavelmente você vai se identificar em alguns desses cenários aí. E o que é mais importante dizer, diante disso, e como isso acontece tudo junto e misturado e ao mesmo tempo, a gente não tem olhar. O olhar clínico não é o olhar de fases e estágios do luto. Isso não se apresenta na prática. A gente vive a sensação de impotência ao mesmo tempo que a gente reage com
sensações de culpa, a gente chora, a gente sente medo, a gente fica exausto, a gente sente raiva e a gente não dorme. A gente faz tudo isso de forma desorganizada. Então, o processo de luto, ele tem uma dinâmica que fadiga. E esse quadro é o que a gente chama de luto propriamente dito. É o que 80% das pessoas passam na vida quando reagem, né, como uma reação à perda de um ente significativo. Você tem a perda, a morte, então você starta um processo de luto que imediatamente se apresenta como luto agudo, como reação de dor aguda. Esse processo de luto, como eu disse, é um processo multidimensional, vivido de forma idiosincrática, ou seja, é singular, individual, é único, ele é não linear, então ele não tem uma previsibilidade, ele tem que ser pensado e vivido de acordo com a faixa etária do ciclo vital. Então, crianças se enlutam como adultos, apresentando reações diferentes, apresentando comportamentos muito particulares. E é disparado esse processo a partir de um evento pontual, de um rompimento muito significativo. E aí a gente tem essa apresentação aguda de dor, de desesperança, de tristeza profunda, da nossa quebra, do nosso esfacelamento, de um mundo previsível. A gente sente medo das pequenas coisas, pelo desamparo de perder alguém tão importante, alguém tão significativo. Então, a gente tem um quadro que a gente chama de reação de estresse aguda, que nos coloca em risco. Esse esquecimento da memória, ou essa alteração cognitiva e intelectual, que nos faz avançar o sinal, o farol, sem ver se está vermelho ou verde, coloca a gente em risco. A gente tropeça na rua, a gente toma uma medicação e não lembra, e aí toma de novo, né? Então, a gente tem um impacto muito severo, e o luto agudo é um luto que dói, mas que passa. Ele não se mantém prolongadamente, porque senão a gente não suporta. Então, a gente tem isso aqui, que é um processo de adaptação, que é o que a gente chama da transição do processo de luto. Né? A gente faz a realidade se transforma. Então, a gente precisa fazer essa transição de realidade, reaprender. A gente vai atribuir novos papéis sociais à nossa vida, à vida da nossa família, à vida dessa pessoa que também morreu. E aí a gente precisa ter flexibilidade, porque o futuro se transforma a partir daí, com a tentativa de formar novos laços e novos vínculos. Vejam, é muito desafiante do ponto de vista psíquico. A integração do processo de luto é quando a gente consegue acionar a nossa perda sem se desorganizar, falar do nosso ente querido, lembrar, reverenciar a nossa história e o legado vivido junto dessa pessoa. A gente diz que o luto está integrado quando ele está acomodado à nossa história, quando ele é parte de um capítulo de vida, mais um capítulo dos muitos que a gente tem na vida, um capítulo triste. Então, essa é a dinâmica do processo que 80% das pessoas vivem. A maioria das pessoas, nós, que já vivemos histórias de luto, e eu me incluo como uma enlutada, porque já tive perdas muito significativas, passei por esse processo. Absolutamente sentindo dor, me desorganizando, transformando a minha realidade, mas aos pouquinhos eu ia assimilando a perda, entendendo que o mundo se transformou e acomodando. É aquele processo piagetiano de assimilar e acomodar. Então, eu consigo sentir saudade, me emocionar numa data especial, numa lembrança especial. É uma música que aciona, é um cheiro, é uma comida. Eu posso me emocionar, mas eu não me desorganizo. Isso quer dizer que eu acesso a perda, acesso o vínculo e sigo, mesmo com o desconforto que ele me causa. Isso é normal e esperado. 80% das pessoas vivem isso. A gente tem aí uma parcela da população que a literatura aponta antes da Covid,
que em torno de 8 a 12, 15% das pessoas podem apresentar um quadro grave, que é o que a gente chama de luto complicado, que a antiga terminologia era luto patológico. É errado nosograficamente, conceitualmente, tecnicamente, a gente não usa mais o termo luto patológico. Então, os estudos contemporâneos chamam de luto complicado esse processo que não teve essa integração. O luto não está integrado na nossa vida. E a gente vai entender um pouquinho dele. E aí eu trouxe algumas falas para que vocês possam me acompanhar, entendendo que processo é esse que não vai do luto agudo à adaptação, e essa linha do tempo da adaptação é uma linha única e particular. Cada um tem o seu tempo para construir as adaptações possíveis do seu mundo. E aí eu trago a fala de uma criança de 13 anos de idade. Eu junto as tampinhas dos ralos, eu faço uma fileira com os copos. Só durmo se o canal estiver no 19 e o volume no 24. Antes de deitar na minha cama, eu tenho que ver se todas as torneiras estão fechadas. Eu também arrumo todos os objetos da prateleira quando eu chego em casa. E se eu não fizer essas coisas, eu fico pensando um monte de besteiras, que eu vou voltar para o hospital e que a minha doença vai voltar. Aí eu vou correndo e faço tudo isso de novo. Essa é uma criança que fica doente aos 8 anos de idade, com uma leucemia mieloide aguda, e que passa por processos de tratamento extremamente traumáticos, encontros com a finitude, parada cardíaca, intubação, e aí ele fica, entre aspas, melhor. Ele recebe alta, ele faz o transplante de medula óssea. Eu trabalhei durante 8 anos no centro de transplante de medula óssea, aqui no INCA, no Rio de Janeiro, e eu conheço essa criança lá. Eu pego ela gravíssima, eu encontro com ela na internação, ela internando para o transplante, ela ficando muito grave, e acompanho ela ao longo de alguns anos e de algum tempo. E essa criança que depois fica bem, do ponto de vista biológico, começa a lidar com o seu processo de ameaça de morte de forma muito desconcertante. Então, enquanto todo mundo dizia para ela, mas você está bem, está resolvido, você não tem mais blastos, você não tem mais leucemia, né? Você está livre de tratamento, porque isso aí tinha mais ou menos 1 ano e meio do transplante. Essa criança se sentia extremamente ameaçada, enlutada, com medo de morrer, e ele, de fato, 2 anos depois teve uma recaída da doença e acabou falecendo. Mas as respostas de luto e as respostas de rompimento de saúde, de status de saudável, de tratamentos traumáticos também provocam, né, reações muito disruptivas e disfuncionais. E aí trouxe uma outra fala, um pedido de ajuda de uma colega que escreve para a gente dizendo: bom dia, sou psicóloga da paciente X, pedi para que entrasse em contato com vocês. A paciente apresenta sofrimento demasiado após a morte de sua filha há 14 anos. A mesma tem tomado remédios, tem feito acompanhamento psiquiátrico e psicológico, mas não estamos conseguindo bons resultados. Paciente apresenta ideações suicidas frequentes. Segundo ela, tem escutado vozes dizendo para findar a própria vida. Por gentileza, vocês têm uma vaga para esta paciente com urgência? Ela se chama tal, agradeço e aguardo o contato. Isso é um quadro que a gente pensa, poxa, mas se a gente não fala em tempo, em cronologia, mas 14 anos, e 14 anos em sofrimento intenso. Aqui, claramente, a gente percebe um processo de luto, e a perda de um filho é considerado fator de risco para complicações de luto, que complicou. Esse processo começa com uma variante, ou seja, ele muitas vezes, e essa é uma imagem ruim de olhar, de propósito, porque o processo de luto, quando ele vai agravando, quando ele vai complicando, ele vai dando indicativos para a gente. Causa estranhamento, falas, sensações, comportamentos.
a gente fala que existe uma tríade para o luto grave: pensamentos, sentimentos e comportamentos disruptivos. A gente não consegue acompanhar, muitas vezes, o discurso de pessoas que sofrem intensamente, de forma contínua, cronicamente, prolongadamente, pela perda. E não sofrem só porque querem reencontrar o seu ente querido. Sofrem porque não aceitam, porque não entendem, porque não conseguem atribuir significado e sentido, e muitas vezes depois de um processo de adoecimento. Isso não se caracteriza num processo agudo e súbito, como de casos de suicídio, ou assassinatos, ou acidentes. Isso acontece também em situações que envolvem os cuidados paliativos. Eu acompanho a minha mãe, ou os cuidados geriátricos, processo de demência, de Alzheimer, por exemplo, se acompanha aquela pessoa que tem uma mãe, que tem uma força, que tem uma cabeça, que é um centro e um norte numa família, e você vai acompanhando a decrepitude daquela pessoa ao longo de 4, 5, 10 anos. E quando essa pessoa morre, a sua vida fica não só esvaziada, como muito impactada pelo cuidado. E aí você não consegue se adaptar à perda, à dor, ao entendimento do que aconteceu. E aí, para a gente entender que cenário é esse, né? E aí eu fiz uma aula mais conceitual e teórica, porque eu penso que nesse momento da pandemia, a gente ainda tem no Brasil poucas pessoas que têm competência técnica de formação para o trabalho com pessoas enlutadas, e parte dessa competência é conseguir diagnosticar o processo de luto propriamente dito, das variantes desse processo e do luto grave. Porque parte da intervenção no luto complicado, ela deve ser feita por um especialista. Está comprovado na literatura que enlutados graves não respondem a intervenções convencionais. Lá em Nova York, acho que um dos primeiros impactos que a gente teve na Colômbia foi ver, né, o que eles têm de estatística de pacientes e de pessoas que ao longo de anos receberam suporte psicoterapêutico, não estavam sem suporte de terapia e não respondiam ao processo, respondiam com resultado e com saúde emocional à adaptação da perda. Então, a ideia de fazer essa aula um pouco mais conceitual é para a gente poder entender que essa capacitação para o trabalho com o enlutado, essa capacitação teórica e técnica, ajuda, obviamente, nós como clínicos e cuidadores, mas muito mais quem recebe o nosso cuidado. E aí eu vou lá na fonte, no John Bowlby, que é esse inglês que cria, que constrói a teoria do apego, que não é a única teoria que responde e que nos instrumentaliza para atuar com enlutados. Hoje, mais do que nunca, a gente fala que não existe uma teoria que seja a teoria mestre nessa resposta psicoterapêutica e de tratamento, porque quando a gente está falando de luto complicado, a gente está falando de tratamento por um processo de adoecimento mesmo, né? O Bowlby é a base, né, a teoria do apego, mas a gente tem hoje a ideia de uma psicoterapia integrativa que vai beber de diversas influências, fazendo quase uma miscelânea de olhar, porque essa pessoa vai precisar disso, né? Então, de novo, assim, essa é uma aula que vai falar dessa variação e das variantes do processo de luto, que é o luto grave. Não é uma aula para a gente falar dos aspectos introdutórios do processo de luto, né? Então, isso também é muito importante. Se fosse uma aula de introdução ao luto, seria uma outra fala. Eu estou aqui numa fala quase de alerta, para que a gente possa ter um olhar de diagnóstico situacional para alguma coisa que é natural, esperado. A resposta de luto é uma resposta absolutamente natural, mas que por algum motivo, por uma minoria, por uma parcela pequena da população, isso não acontece. A adaptação não existe.
E aí, trazendo a pandemia um pouco para o nosso cenário aqui de conversa, na literatura, antes da Covid, a gente tem esse número de 8% a 12% da população, chegando a 15% em alguns estudos, que respondem com o luto complicado, que o processo agudo de luto se prolonga indeterminadamente. E aí é absurdo quando a gente pensa que agora, na história da Covid, os estudos já apontam que 30% da população podem apresentar luto complicado. Ou seja, a gente tem um estudo recente que fala de até 70% das pessoas responderem ao luto a partir de um processo de adoecimento pelo cenário da Covid. E aí aqui eu destaco que os estudos atuais de luto e Covid e de luto grave falam dos 3 Cs da Covid no link com o processo de luto, que a gente tem contexto, circunstância e consequência de uma morte, de uma perda, com todos os fatores de risco. Um contexto de risco, porque a pessoa está sozinha, num cenário de cuidados, não há despedida, é uma morte súbita em alguma esfera. A gente tem as circunstâncias que não são nada favoráveis a esse cenário, e a gente tem as consequências dele. E as consequências é o que a gente vive hoje. As consequências têm a ver com o distanciamento físico, quando você se enluta sozinho na sua casa, quando você não tem a rede, a comunidade para te oferecer cuidado e apoio. Então, esses 3 Cs da Covid, nesse diálogo do luto complicado, é muito importante para a gente entender por que os estudos hoje apontam de forma alarmante pelo menos 30% da população mundial vai e pode responder com luto complicado. A gente tem hoje um dado estatístico que fala que os Estados Unidos, né, teve mais mortes pela Covid do que na Guerra do Vietnã. A gente tem hoje 140 mil mortos no Brasil subnotificados. A gente espera que nesse momento talvez a gente esteja já em mais de 170, 180 mil mortos no país. A gente faz os grupos de suporte no cuidado ao luto, né, que é esse portal que a gente criou aí para a pandemia, para oferecer o cuidado social e gratuito, e esses grupos são coordenados por mim e pela Cecília, e vejam, a gente atende pessoas que perderam 5 membros da família. 5 mortes pela Covid. No penúltimo grupo, a gente tinha um participante que perdeu 3 familiares e um que perdeu 5. Ela diz, desde março, que eu perco a cada mês uma pessoa. As múltiplas mortes, as situações de vínculo, as circunstâncias sociais, os contextos culturais, o contexto político-social do país, não ajudam em nada processos saudáveis de luto dentro de um cenário de horror que a gente está vivendo da Covid. E aí, assim, trazer o Bowlby, beber dessa fonte, nos ajuda a pensar clínica e tecnicamente esse diagnóstico situacional desse enlutado que se apresenta quando vai pedir ajuda a você, ou quando está na sua instituição por algum problema de saúde que diz que teve uma morte pela Covid. Ao longo de anos, e os estudos mostram aí que a próxima década, os estudos baseados lá, né? A gente fez um treinamento maravilhoso com um grupo que fez o suporte do furacão do Katrina, em 2005, e até hoje eles oferecem suporte a pessoas que viveram o horror do luto do Katrina, que dizimou quase que a cidade. E os estudos apontam, né, desse treinamento que na próxima década a gente tem repercussões de luto pela Covid. Então, é quase um problema de saúde pública, quando a gente fala que a gente tem aí gravidades emocionais possíveis por um processo de perda. Então, vamos ao John Bowlby, que morre, é um contemporâneo, morre em 1990, cria essa teoria que se dedica a estudar formação e rompimento de laços afetivos. Eu não sei,
Jaque, fala comigo porque eu estou me sentindo sozinha aqui numa ilha e no mundo. Vocês estão me vendo e me ouvindo normal? Sim. Tá. Então, eu não sei se vocês estão vendo esse livro aqui. Estão vendo? Sim. Maravilha. Esse é o último livro da trilogia desse cara, que tem os 3 livros que ele constrói aí ao longo de 15 anos, o apego, o separação e o perda. Então, são livros que não estão esgotados, vocês encontram com facilidade, e a gente sempre dá a dica que quem quiser estudar a trilogia, começar pelo último livro, nunca pelo primeiro, por esse, que é o Perda. Então, esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, o Bowlby, lá em 73, vai dizer para a gente que o processo de luto, que é esse processo normal e esperado, saudável, que a gente integra na maioria das vezes, para algumas pessoas pegam um caminho variável, né? Uma variante do processo, que os estudiosos, né, do luto complicado falam, e eu gosto muito dessa terminologia, eles falam que o luto descarrilou. Eles falam que a gente tem como um trem, né? A gente anda num processo de luto que tem uma maneira, um tempo, um ritmo, mas que por alguma situação, e a Covid é um grande estressor, deflagrador de descarrilamento desse processo. E o Bowlby vai dizer para a gente, então, que as variantes do luto vão resultar em crenças conscientes e inconscientes de que a perda é reversível. Ele fala isso, né? Que o desejo de busca, de anseio, de reencontro, em alguma instância inconsciente, me diz: eu preciso dessa pessoa de volta. É quase que um jogo de vivo e morto, né? Então, aí a gente já vê uma percepção e uma sensação de que essa pessoa está com muita dificuldade não em aceitar. Eu sempre falo que aceitar, na nossa tradução, não é o que, de fato, os autores muitas vezes querem dizer. Não é aceitar, ok, eu aceito que isso aconteceu. É aceitar como no sentido de realizar a perda. A perda existe, é uma realidade. E cada vez que eu me confronto com essa realidade, eu sofro, né? Mas ela é irreversível. A morte, um dos conceitos, né, que a gente tem estruturado para entender a ideia de morte é a irreversibilidade. E quando a gente tem um paciente que, em alguma esfera lá da sua fantasia, do seu quadro de mal-estar, deseja esse reencontro de forma muito intensa, a partir dessa necessidade, que é o tópico 2, de procura e busca por uma prevalência desse anseio, ou seja, um alto índice de ansiedade, por isso a insônia, por isso a sensação de alerta, de hipervigilância, a gente já liga o sinal amarelo. Porque isso é normal, gente, naquele processo agudo de luto, que a literatura diz pra gente como eles precisam mensurar tempo no CID, no DSM, eles dão aí em torno de 6 meses. E a gente também já sabe que a literatura mostra que desses 6 meses, os 3 primeiros são os mais horrorosos, no sentido da pessoa não suportar, da pessoa se matar, da pessoa fazer tentativas de suicídio, de automutilação, muitas vezes. Nesse momento, eu sempre dou esse exemplo, a gente tem 2 casos no Instituto Entre Laços que estão dentro dessa estatística. 2 perdas recentes de 2 pessoas que não suportaram e, nesse período de 3 meses, se mataram. A gente atende uma família com crianças, né, que vivem a perda desse pai, que perderam um avô recentemente, e a perda de um irmão, né? Então, uma mãe que perde os 2 filhos. Então, esse é um cenário de risco, né? Essa sensação de que eu não vou aguentar ficar sem ele para sempre. E quando a gente fala desse cenário aí de 2 irmãos, era essa sensação, eu acredito em vida após a morte, né? Que a mãe dizia, que a narrativa dele, mas vai demorar muito para eu encontrar ele. E aí, num ímpeto de desespero, de ansiedade disruptiva, de um quadro agudo de colapso, eu não dou conta.
Então, a gente vê aí que a variante do processo não necessariamente precisa dos 14 anos, como aquele exemplo que eu dei para vocês. Às vezes é nesse início que a coisa se complica de forma muito grave. A gente tem esse outro ponto que o Bowlby chama atenção, que, para mim, é uma das reações de luto de maior dor e desconforto emocional, que é a autoacusação. O Parks, que é um outro, né, autor e teórico que estuda muito luto, fala que em todo processo de luto existe algum nível de raiva e culpa. E é difícil a gente falar, né, determinar algo que existe em todo o processo de luto. Mas o Parks, que é esse grande estudioso, um dos grandes precursores, pupilo do Bowlby, diz pra gente que raiva e culpa tá ali, em alguma medida. E aí a gente tem o que a gente chama das respostas contrafactuais de luto, que faz exatamente aquele e se? E se eu tivesse levado ele em um hospital? E se eu tivesse mudado ele de médico? E se eu tivesse dito para ele não sair naquela noite? Esse e se é o que a gente chama de contrafactualidade do luto e que traz um conteúdo importante, às vezes, de culpa e de ruminação. E a autoacusação, que é a autorrecriminação, causam dores, assim, existenciais e mal-estar muito dolorosos. De forma intensa e prolongada, o Bowlby olha como uma variante do processo do luto. E olha que interessante, pesar e tristeza ausente. É o que a gente chama de quadros de inibição do processo de luto, ou seja, eu faço quase que por defesa um processo de inibição da minha dor e do pesar ou de adiamento. Eu deixo isso quieto num canto, não quero mexer, por defesa, uma evitação. Então, quando você tem ausência de pesar e tristeza, ele também diz pra gente que é um sinal amarelo. E o que ele fala é que o curso do luto, então, fica incompleto, ou seja, o processo de elaboração, que leva uma vida, muitas vezes, para acontecer, mas que a gente está funcional, ele não se faz. E uma coisa importante, uma vez enlutados, para sempre enlutados, o luto não termina. O luto não acaba. Não existe a possibilidade de você deixar de amar essa pessoa que foi tão importante. Então, se você ama, se você tem vínculo, você se enluta. O que se transforma é o processo agudo do luto. Ele precisa diminuir. É ele que sai de cena. E que, eventualmente, de tempos em tempos, volta com força total. Por exemplo, no dia do aniversário da pessoa. É um dia diferente dos outros. No Natal, é um dia diferente dos outros. Então, você fica, às vezes, mais quieto, mais chorosa, você fica mais quieta. É uma resposta de luto ao longo da vida. E aguda, mas que depois volta de novo a se acomodar e a gente a viver. Isso é o esperado. E aí, de novo, Bowlby, aí eu botei até a página, porque eu acho que a gente imagina que esse autor, em 73, já dizia o que a gente vê agora acontecendo. E que na Covid, inclusive, esse destaque aqui para mim é muito importante, porque a gente já escuta isso dos pacientes. Né? A sensação de que o enlutado fica numa movimentação e numa agitação pelo ambiente, pela casa, quase que em busca ou com a sensação de desconforto por estar ali. A lembrança é muito intensa da pessoa perdida. Né? E há um desenvolvimento perceptual para a pessoa, e aí ele fala, ou seja, uma disposição para perceber e atentar qualquer estímulo que surgira a presença da pessoa para ignorar todos os que não são relevantes para esse objetivo. O que isso quer dizer? E isso acontece, às vezes, gente, com perda de animal de estimação. A gente escuta o barulho da pata do gato, do cachorro andando pela casa. A gente tem uma sensação na rua que é o cabelo, que é o jeito de andar. E aí a gente para e ignora tudo que está à nossa volta e fica focado naquilo que a gente precisa reencontrar de novo. A atenção, então, fica voltada para as áreas do ambiente em que é possível encontrar a pessoa. E aí, eu tenho uma criança que eu atendo, hoje eu atendi ela, e foi aniversário do pai agora em agosto, e aí o pai tem 2 anos que morreu,
quase 2 anos, e aí ele fez um ritual de escrever muitas cartas para esse pai, e aí ele quis cantar parabéns no sofá, na poltrona que o pai amava. Porque é isso, eu volto ao lugar que me lembra a pessoa. Às vezes é uma cidade, às vezes é um restaurante que a gente adorava ir e que a família decide ir para brindar. Isso é absolutamente normal. Mas se essa criança todos os dias precisasse sentar na cadeira desse pai, ou se eu precisasse todo mês ir naquela mesa, naquele restaurante, beber e chorar, e os meus filhos e a minha família não aguentassem mais, é diferente. A intensidade dessas respostas e a forma prolongada que ela apresenta é que traz um cenário de mais preocupação e chamar pela pessoa. A gente chama, a gente conversa, a gente chora, a gente lamenta e é isso, é como se fosse aquela reação de protesto da criança que chama pela mãe. Às vezes, quando está adaptando no colégio, quando a gente faz em situações como, por exemplo, o enterro. Que a gente chama, que a gente, às vezes, olha para o caixão, mas isso tem um tempo e um cenário propício. Quando você dorme todos os dias, e aí a gente tem pacientes que falam isso, todos os dias eu durmo chorando e chamando por ele. Né? A gente já vê aí cenários bem específicos. E olha o exemplo que o Bowlby dá para a gente. Exemplo de uma mulher que buscava o filho pequeno desaparecido. Então, ela se movimentava sem parar pela casa, examinando tudo com os olhos e pensando no menino. E ouve um ruído, identifica nele o som dos passos do filho na escada e pergunta: é você, John? Então, tem quase que um quadro dissociativo mesmo. O processo de luto agudo e que não cessa, transtorna o nosso desenvolvimento, porque é um quadro de estresse que não diminui, ele fica no platô. E aí a gente fala de um processo de adoecimento. A gente tem um caso muito grave no ambulatório de uma mãe que perdeu o filho e que tem uma filha pequena. Então, quando esse marido sai para trabalhar, ela pega as roupas do filho que morreu e veste, o filho morreu com 6 anos, e ela veste a menininha de agora quase 3 anos com a roupa do menino, por exemplo. Que no dia do aniversário do menino fez uma festa para cantar parabéns com essa filha pequena. Então percebam que a gente não está falando de um curso esperado e normal, de um processo que, por motivos muito particulares de adoecimento, tomam outro caminho. E aí o Bowlby continua, já lá na página 157, de processos potencialmente perturbadores do luto. Ele vai dizer que são processos que levam a pessoa enlutada a se sentir entorpecida e incapaz de pensar sobre o que aconteceu. Consegue falar. Esse menino que eu atendi, que eu atendo, que falou da poltrona do pai, hoje também eu atendi o outro irmão dele. Eu atendo a família em momentos diferentes, às vezes juntos e às vezes separados, e essa é uma intervenção em situações graves de luto e na clínica normal com pessoas enlutadas. E eu atendo essa família dessa maneira, E hoje eu atendi o pequeno e fui no horário do maior atendê-lo. E ele não consegue falar no pai, e ele é a cara do pai. E aí o que ele diz, isso vai ser uma coisa que nunca vai passar. Porque quando alguém olha para ele e lembra do pai e fala, meu Deus, você tá a cara do pai, tá a cara do seu pai, começa a contar as histórias, ele fala, eu fico perturbado, eu tenho vontade de voar em cima daquela pessoa, eu tenho vontade de tampar meu ouvido, eu não quero pensar. A palavra pai não entra na minha cabeça, não cabe dentro de mim. Aí eu pergunto para ele, mas e quando a gente está aqui falando? Ele, não, aqui eu consigo. Que é isso, é o ambiente, criado e construído com a gente e com muito sufoco, que a gente tenta se aproximar daquilo que a dor desliga ele, faz ele evitar com tudo. E aí o que eu digo é, esse pai, que era um pai incrível, ele desaparece, não sobra nada do vínculo, não sobra nem o pai bom, o pai que não pode ser esquecido, porque eu quero esquecer o evento da morte, o trauma da morte. Esse foi um menino que, quando o pai estava no caixão, ele fechado, ele pedia para o caixão abrir toda hora.
e todo mundo saía do velório para ele ficar com a mãe, com a família sozinho, ele precisava abrir o caixão para ver o pai. Então, vejam, a gente está falando de potencialmente perturbações, são palavras difíceis para a gente da psicologia usar, a gente não gosta, mas de fato é isso que acontece. Então, tópico 2 do Bowlby, processos que desviam a atenção e a atividade dos pensamentos e lembranças dolorosas, dirigindo-os para outros, neutros ou agradáveis. Ou seja, tudo, de alguma forma, fica doloroso ou fica anestesiado. São polarizações da dor e do pesar. Processos que mantêm uma crença de que a perda não é permanente e que a reunião ainda é possível. Então, estou dando casos e exemplos clínicos que são da nossa realidade, para a gente tentar contextualizar isso. Uma pessoa que vem de um serviço de cuidados paliativos encaminhado para a gente e que todos os dias essa pessoa precisa ir ao cemitério às 5 horas da tarde, estender uma canga em cima do local lá, onde a pessoa, né, esqueci do... Não é caixão, alguém me ajuda, não estou vendo ninguém. Você está falando de túmulo. Túmulo, onde a pessoa fica enterrada, não é túmulo, isso. Ele precisa ir todo dia, às 5 horas da tarde, com uma canga, estender ali com café, gente, para fazer o lanche com a mulher dele. Todos os dias. Essa é a reunião possível. Ele sabe que essa pessoa morreu, mas ele não consegue deixar de ter um hábito e um comportamento que organiza esse homem no mundo. E o que é mais doloroso, as pessoas, muitas, a maioria, têm senso crítico sobre o seu comportamento. Então, elas têm quase que sobreposições de sofrimento. Sofrem porque estão longe da pessoa que amam e sofrem pelo comportamento que fazem. Então, vejam que a gente está falando de processos que não são processos que 80% da população e a gente que está aqui, que perdemos pessoas, estamos assistindo aula de luto. Né? Então, em algum momento, a gente quer encontrar, a gente dorme com a roupa da pessoa, eventualmente a gente quer sentir o perfume. Aqui nas caixas de lembranças das crianças, a gente bota algodões dentro com cheiro quando a criança quer. Com o cheiro do pai, com o cheiro da mãe. Então, quando a criança abre a caixa, vem aquela sensação do cheirinho. Algumas crianças querem isso. Isso é bom, isso é conexão. Isso não é a necessidade da dependência de estar no mundo ligado à perda. E aí o Bowlby continua. Processos que resultam no reconhecimento de que a perda, de fato, ocorreu, combinados com o sentimento de que, apesar disso, persistem os laços com o morto, manifestados com frequência numa sensação consoladora da presença constante da pessoa perdida. É isso. É a pessoa que precisa, que ela sabe que a morte aconteceu, que os laços continuam de forma muito fortes e que a sensação de presença consoladora é do choro, do objeto, daquilo que me liga, que é um pouco esse quadro que eu trouxe desse marido que vai até o cemitério todos os dias tomar o café da tarde com a esposa. O ponto 3 e 4 é ali onde ele se enquadra. E ele chora, ele conversa, ele fala do dia, ele se lamenta, mas ele precisa, de alguma forma, ter essa sensação. E esse é um quadro muito delicado, porque é como se a pessoa passasse a se organizar no mundo com certos comportamentos, como esse. 5. O Bowlby diz para a gente, processos que desviam a raiva da pessoa que a provocou para alguma outra pessoa e que são geralmente chamados na literatura psicanalítica de deslocamento. Então, o Bowlby, lembrem que ele se considerava um psicanalista, ele refere-se a Freud o tempo inteiro, então ele usa conceitos da psicanálise também para explicar. É a sensação de deslocamento da raiva, da dor,
muitas vezes de forma distorcida. Então, eu sinto raiva da equipe de saúde, eu sinto raiva do meu irmão, eu sinto raiva, né, de pessoas da minha rede afetiva, mas eu não consigo sentir raiva do meu filho que se matou. Eu não consigo sentir raiva do meu pai que morreu, que adoeceu. São processos dessas variações possíveis. Processos pelos quais as reações emocionais a perdas tornam-se cognitivamente desligadas da situação que as provocou e que, na terminologia tradicional, podem ser chamadas de repressão, cisão ou dissociação. Ou seja, você tem uma inibição mesmo do processo e você faz uma dissociação evitativa, desligando o que você sente ao que aconteceu. Isso pode acontecer desde a sensação de dor que você não consegue ligar àquilo, né? E as pessoas falam, era para eu estar chorando e eu não consigo chorar. Como um paciente que perde a mulher num acidente de avião, e ele diz, eu não consigo chorar. Eu não consigo, eu preciso chorar, eu forço o choro, eu não consigo chorar. Ou as pessoas que apresentam quadros de amnésia, de lacuna. Uma criança também, de 13 anos de idade, que teve um evento traumático na casa, da morte de um amigo do irmão, e ele ajudou nos primeiros socorros desse amigo. A mãe diz para ele, você estava lá, em cima dele comigo, e ele fala, eu não lembro de nada. As pessoas que voltam do velório de um ente querido e não lembram quem estavam com eles, né? Então, tem reações que muitas vezes o Bowlby diz que que as variações são pela intensidade, pelo prolongamento. Você pode não lembrar do velório, mas você passa a esquecer e fazer lacunas de diversas cenas, do cuidado, da pessoa, e aí você entra em ansiedade, aí você vai ligando reações emocionais. Todas as combinações dos processos podem estar presentes numa pessoa de forma simultânea ou sucessiva. E aí, a aula, né, eu já tenho que ir para o final, porque a gente tem pouco tempo, mas já caminhando, existem diversas reações das variações do processo do luto. E eu trouxe uma apenas para a gente olhar, que é o que o Bowlby chama de mumificação. Isso acontece muito com a perda de filhos e de pais que não desfazem o quarto e todo o cenário, o último cenário que o filho esteve. A mumificação pode representar a crença mais ou menos consciente da pessoa enlutada de que a pessoa morta voltará e o desejo de assegurar que será bem recebida quando isso acontecer. Óbvio que isso é um processo inconsciente e a maioria das pessoas que eu atendi, a maioria não, todas as pessoas que eu atendi que tinham esse quadro, que não deixavam mexer no quarto, foram de filhos e o quarto estava intacto, existiam rituais muito próprios de limpeza daquele quarto, de quem podia entrar, do que se acendia de incenso, da luz acesa, mas das janelas abertas. Então, é algo que fica cristalizado depois de anos da morte, como essa ideia de mumificação do cenário, do último cenário. Então, essa é a fala, né, de um paciente do Bowlby que diz, ela tinha lugares certos para diferentes coisas e eu não mexi em nada. Tudo está no mesmo lugar em que ela deixou. As coisas são feitas da mesma maneira que quando ela estava aqui. Tudo parece, na verdade, normal. Então, essa ilusão, esse quadro de que enquanto está tudo assim, nada traumático aconteceu na nossa vida, né? Enquanto está tudo no cenário possível de normalidade, a nossa família não foi furada pela radicalidade da morte e da perda. E aí, a construção da teoria do Bowlby diz que abandonar essa ideia seria, então, aceitar a perda, de novo, aceitar, realizar a perda, o que a pessoa enlutada não consegue fazer. Porque uma vez que ela traz dinâmica para o processo, ou seja, sai da cristalização e do engessamento, ela vai se dar conta que a vida mudou, que aquele processo de adaptação precisa acontecer, que a transição da vida
né, se fez. Então, enquanto a gente está paralisado e cristalizado, não tem dinâmica no processo. E aí, essa é a grande questão do luto complicado. Não tem adaptação. Não há essa linha do tempo aqui que nos diz que aqui a gente sofre, aqui a gente se adapta, aqui a gente entende que o mundo mudou. Existe, na verdade, uma paralisação no luto agudo. O luto não integra. Você tem persistência dos sintomas dessa fase aguda do luto, você tem complicações cognitivas, emocionais e alterações de comportamento. Lembrem da tríade do luto complicado: pensamento, sentimento e comportamento. 3 quadros que mostram para a gente que não há adaptação. Você tem as respostas contrafactuais, ruminação de pensamento, evitação muitas vezes excessiva, que é o quadro desse adolescente que eu falei, que a palavra pai não entra dentro dele, faz mal a ele, ou o oposto, a busca compulsiva por proximidade. Logo, você tem uma regulação emocional completamente ineficiente. Isso é o estudo da Catherine Sher, é o esquema clínico quando a gente pensa em luto complicado. A prevalência da intensidade de sintomas que disfuncionalizam a vida da pessoa vão levar a uma desadaptação crescente, progressiva e prolongada, com intenso sofrimento emocional, impactando severamente a qualidade de vida das pessoas. E do que a gente está falando? A gente está falando que as pessoas preenchem esse quadro. Tem uma descrença em relação à morte. 14 anos depois, como vocês viram naquele pedido de atendimento. O sofrimento é, até hoje eu não acredito que ele morreu. Raiva e amargura. Raiva é um dos sentimentos mais difíceis da gente intervir no luto complicado. Porque a raiva protege da tristeza, né? E a tristeza é quando eu entro em contato com a minha dor. Então, enquanto eu estou com raiva, eu estou reativa. Eu não aceito o cuidado. Eu não me disponibilizo ao cuidado. A resistência em aceitar a dolorosa realidade, uma intensa saudade, como a gente viu, esse anseio pelo reencontro, uma dor intensa, emocional e contínua e prolongada, luto agudo continuado, não esqueçam disso. Pensamento de preocupação com o morto, isso é dolorosíssimo. Então, a gente escuta mães falando, hoje está chovendo, e ele está sozinho naquele cemitério. E aí ela fala, eu sei que ele não está ali, mas eu sei que ele odiava dias de chuva. E quando tinha trovão, eu precisava ficar abraçada com ele. Como que eu paro de pensar que o meu filho morreu e que o meu filho está sozinho naquele cemitério? Então, gente, é uma desorganização porque tem senso crítico. Lembranças angustiantes relacionadas ao morto. Então, a gente tem esses quadros, muitas vezes, de estresse pós-traumático pela morte. Né? Então, esse menino que pedia para abrir o caixão do pai, obviamente que ele não consegue esquecer a cena de ver o pai ali. Mas, ao mesmo tempo, esse anseio de reencontro e de proximidade transforma o comportamento dele na hora zero da morte, que até hoje, quase 2 anos depois, retorna como ruminação. E aí é por isso que ele vai evitar tudo do pai. Porque evitar o pai é evitar todas essas lembranças angustiantes da vida. Dele com o pai, da ausência do pai. Então, você tem um interesse e engajamento pela vida limitados. Óbvio, você tem uma repercussão de estresse prolongado e intenso continuado. Você tem um processo de insônia. Esse menino dorme 3 horas por noite. Esse menino repetiu de ano 3 vezes. A gente está falando de impactos muito importantes. Sintomas somáticos. Esse menino tem quadros de diarreia que vocês não acreditam. Pai médico, a mãe médica, enfim, o pai morre depois de 4 anos de um tratamento muito doloroso e ele não esquece o tratamento do pai, e a mãe médica também imaginam esse cenário, como é que esse cuidado foi feito, né? Assim, e que descampou alguém que estava ali vivendo o processo de luto antecipatório pela morte do pai. Então, ele tem sintomas somáticos
de muita intensidade. E, obviamente, como ele está disfuncional na vida, ele acha que ele é um incompetente, ele não tem motivação para novas explorações, ele se sente impotente. Então, a gente, né, já trabalhou, ele está medicado nesse momento, porque ele já teve algumas tentativas de suicídio, não clássicas, mas ir pegar onda num mar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, numa praia perigosíssima, e por quase 2 vezes ser retirado da água, quase afogado, com crise de ansiedade correndo para a janela. Então, a gente tem uma sensação de desorganização completa na vida dessa pessoa. Bom, diante disso, e já estou indo para o final mesmo, mas diante disso, a gente tem que pensar que a gente tem níveis de intervenção no suporte a enlutados. E isso é uma máxima importantíssima quando a gente está falando em processo de luto. E o nível primário e secundário, ele é papel e dever de todo e qualquer profissional de saúde. Não é exclusivamente do psicólogo e do psiquiatra. Qualquer profissional de saúde, em qualquer lugar do mundo, tem treinamento para oferecer suporte adequado a pessoas enlutadas, em situações de cuidados paliativos, em emergência, em hóspices. O terceiro nível, e aí a gente não vai ter tempo de entrar nas especificidades de cada nível, mas o terceiro nível é um nível já de maior complexidade, que seria o apoio terapêutico, e aí sim, só estão aptos para intervir nesse nível terciário, que é um nível de maior complexidade, psicólogos e psiquiatras. No entanto, a gente tem o que a gente chama de nível quaternário do processo de luto, que é, sim, o nível aonde o luto complicou e aqui só deveria intervir o especialista em luto. Então, quando a gente recebe casos aqui no Entre Laços, que é uma clínica que trabalha exclusivamente com processo de luto, chega para a gente essa minoria, muitas vezes, da população que complicou, mas complicou gravemente, porque existe uma crença de que, depois que você tem uma perda muito significativa, como perdas traumáticas, o processo de sofrimento é continuado. Crianças graves, né? Porque, em alguma instância, pais enlutados, a criança está ali brincando, ele não está, e a criança está sofrendo. Então, prestem atenção, assim, nessa ideia de que nível primário e secundário é papel do enfermeiro, do fisioterapeuta, é papel do médico, é papel do técnico de enfermagem, do nutricionista, é papel da equipe. Isso é muito importante. No maior centro de cuidados paliativos, onde nasce o cuidado paliativo, no St. Christopher's Hospice, o Colin Murray Parks, que foi essa grande pessoa no trabalho clínico com luto e que estrutura a saúde mental do St. Christopher, junto com a Cicely Saunders, treina a equipe de enfermagem, oferecendo aconselhamento em luto para elas identificarem a equipe de enfermagem quando que o luto estava indo por um caminho, ainda no processo de luto antecipatório, que poderia complicar. E aí ele entrava, ou a equipe entrava já com uma intervenção precoce. E essa é uma fala da Alba Payás, que é uma também super clínica da contemporaneidade, do trabalho com enlutados, uma espanhola que tem lá o IPIR, que funciona em Barcelona, uma pessoa que tem atuado muito na Covid, na Espanha, e ela fala isso, que 30% dos pacientes que procuram ambulatórios de saúde mental são por questões relacionadas ao processo de luto. Então, se você trabalha na emergência, se você trabalha num front aí, numa sala aberta, onde essas pessoas chegam pedindo ajuda com crises de ansiedade, investigue história de perda recente. Isso é um dado alto e importante. Para finalizar, eu trago uma fala de uma criança que eu atendi antes de morrer e que dizia para mim: quem vai dar problema depois que eu não estiver aqui vai ser o meu pai, ela dizia. E aí, antes dela morrer, antes da sedação de final de vida dela, ela olha para o pai, já despineica e diz isso: pai, eu preciso saber se você vai ficar bem. Por favor, me fala, você vai ficar bem? Assim eu posso ir em paz. E aí, essa pode ser uma fala dolorosa, mas essa fala foi um norte para o processo de luto desse pai.
que de fato depois, essa foi uma paciente minha do INCA, e que de fato eu acompanhei esse pai depois no ambulatório um tempo, e ele diz, eu lembro daquela frase, porque ela estava inteira no processo dela de final de vida, e eu ajudei isso, e a minha dor precisa lembrar daquela fala de quem eu prometi que eu ia ficar bem. Então, como que essas falas de final de vida e de cuidados de final de vida transformam os processos de luto, transformando eles no que são, vínculos continuados. Se todos aqui, ou a grande maioria, somos enlutados de pessoas muito especiais, não rompemos a conexão com as nossas pessoas queridas, porque elas estão com a gente está conectado, a gente está envolvido, a gente constrói ativamente essa representação interior, acomodando essa pessoa na gente, na nossa vida, com vitórias, com dores, a gente se referencia, às vezes está conversando mentalmente, às vezes a gente ri, lembra da pessoa, fala, brinda. E essa é uma experiência muito normatizada dos enlutados para manter a presença e a conexão com o ente querido. Essa é uma fala do Klaas e do Silverman, que são os precursores, né, desse conceito, que é o conceito que a gente trabalha já há algum tempo com a ideia de luto. O vínculo é contínuo, o vínculo não se encerra. A morte rompe uma relação presente. E aí essa relação passa a estar acomodada na nossa vida. O vínculo é continuado. Se o vínculo não se rompe, o luto também não termina. Mas o luto, ele precisa desligar da agudização desse processo para a gente conseguir fazer aquela linha do tempo da adaptação. E aí, como último slide, alguns de vocês já devem conhecer, mas esse é, então, o lugar que a gente cria e constrói em junho para oferecer cuidado gratuito, social, a todas as pessoas do Brasil que vivem o processo de luto pela Covid. Esse é um site que tem 3 frentes de atuação, a informação, a assistência individual com profissionais do Brasil inteiro, tudo remoto em modo online e atendimentos grupais. Nós fazemos 3 atendimentos de grupo, coordenados por mim e pela Cecília, com apenas 6 participantes por grupo. Isso é muito importante. A dimensão do luto da Covid é a dimensão aguda, e não porque é um luto complicado ou prolongado, mas porque a gente pega histórias que perderam os entes queridos há 2 semanas, há 1 mês. Então, a gente está naquele guarda-chuva da fase aguda do luto. E esse é um site que tem também a possibilidade de você descrever a sua história de perda como um relato da biografia, um espaço como uma espécie de memorial. E a grande diferença que a gente oferece quando você escreve ali a sua história é que tem uma equipe de retaguarda que dá uma resposta, uma orientação, uma sugestão, algum tipo de aconselhamento a todas as pessoas que escrevem e dividem a sua história de perda pela Covid. Então, divulguem essa ação, é uma ação gratuita social. A gente tem, para cada uma morte, de 4 a 11 pessoas impactadas pelo processo de luto. Então, a gente tem, nesse momento, inúmeros enlutados no país. Bom, é isso. Acho que agora a gente pode abrir para falar um pouquinho. Aqui estão as redes sociais do Entrelaços e a gente também tem o Facebook. A gente sempre divulga os cursos, as capacitações, as nossas atividades no Instagram. E esse é um canal do YouTube que a gente, aos pouquinhos, está movimentando para ser mais um espaço aí de diálogo. Deixa eu voltar aqui. Suzy, você retoma aí? Olá! Assim que ela encerrar a apresentação... Pronto! Érica, nós temos algumas... A gente tem algumas perguntas aqui, nós não vamos ter como trabalhar com todas, né? Mas a Alan Mine pergunta, o luto por morte acaba? Posso dizer que a pessoa estará sempre em luto? Ou a pessoa deixou de ter luto?
Porque se o luto é um processo de adaptação, então chega um momento em que acaba o luto ou não. E ele volta a fazer essa pergunta várias vezes, né? Pode-se dizer que a pessoa não sofre mais, né? Em que momento é que a gente pode dizer que esse luto está acomodado, né? Então, essa é a pergunta, a primeira pergunta. Eu vou fazer 3 perguntas e aí você responde em bloco, pode ser? Eu acho, Suzy, eu tenho medo de esquecer. Não, então tudo bem. Então responda e rapidinho a gente vai. No ping-pong. Olha só, essa história que o luto dura para sempre é muito polêmica. Mas, de fato, vamos fazer um exercício assim com a gente. Eu vou dar um exemplo meu, porque eu sempre dou exemplos meus e dos meus lutos. Todo mundo já conhece meus lutos nas minhas aulas, então, coitados meus enlutados, já estão na boca do povo. Mas minha avó é uma pessoa muito querida na minha vida, sempre foi uma pessoa importantíssima, uma força na minha estrutura familiar e na minha vida afetiva. A minha avó faz aniversário em fevereiro, minha avó morreu em setembro. O dia do aniversário da minha avó não é um dia normal para mim. É um dia que eu fico mais chorosa, que eu fico mais frágil. É um dia que, às vezes, eu resolvo não atender, que eu reservo aquele dia para mim. Eu, às vezes, gosto de comer uma comida, e minha avó era uma italiana que cozinhava muito bem. Então, a nossa família, às vezes, se reúne. Isso, gente, é a resposta de luto. Eu não estou chorando, eu não estou desorganizada, eu não estou disfuncional, mas aquele é um dia diferente. E aí, o que os estudos mostram é que se o vínculo é continuado, o luto também é. Então, o luto agudo, ele termina. Termina não, desculpa, ele apaga. Mas, para algumas pessoas, agora a gente está vendo isso na pandemia. Os casos graves que chegam para a gente, que estavam, às vezes, melhores um pouco, é porque tem história de perda recente. Eu não posso perder mais ninguém. O luto, que já estava um pouco mais assentado, está gritando. As pessoas estão lembrando das imagens de morte, de enterros, de funerais, né, da hospitalização, das despedidas. Então, o que a gente tem que pensar é que o sofrimento ele não dura a vida toda, mas dias específicos, lembranças específicas, situações muito particulares, elas retornam ao nosso campo emocional e subjetivo. E é por isso que a gente diz que o luto não se encerra. Ok, tem mais 2 perguntas. Suzy, talvez para as pessoas entenderem é bom, porque quando a Érica fala isso, para mim ficou muito claro quando ela fala o luto, ele é a resposta do amor. A gente não deixa de amar quem foi. Aí fica mais fácil de entender. O que eu estava vendo aqui no chat, muita gente com essa dúvida, não vai terminar nunca. A pessoa que a gente perdeu era o amor da vida da gente. E não é porque a gente não está vendo que esse amor acabou. É nessa linha que a gente conversa, não é, Érica? A gente não fala, por exemplo, em superação do luto. Essa pessoa já superou o luto. Não tem como superar alguém que a gente ama. Se eu perco meu filho, o dia do aniversário dele vai ser sempre um dia mais delicado, né? Eu vou talvez voltar, e as pessoas às vezes falam isso, eu regredi, eu tô regredindo. Não, o luto, ele é dinâmico, ele é movimentável na nossa vida e ele responde às situações ambientais da nossa vida. Então, isso é importante. Alguém aqui está dizendo isso. Posso dizer que a pessoa, quando não sofre mais, já acabou o luto, a gente sempre vai ter para um vínculo... Gente, eu estou falando de um vínculo muito especial, insubstituível, significativo, um vínculo único. A gente não sofre o tempo inteiro, mas, eventualmente, a lembrança nos toca, nos emociona e a resposta se apresenta ao longo da vida. Okay. Tem 2 questões aqui, da Kellen e da Mônica, que elas são muito próximas. Eu vou ler as 2. Eu não estou encontrando se é no DSM-5 ou na CID-10 que fala de um tempo cronológico de luto, que é de até meses. Após isso, pode se avaliar como depressão, mas você informou que o luto é subjetivo e individual. Comente comigo, por favor, período de 6 meses para um diagnóstico de depressão. E a Mônica completa. Desde o DSM-5, o luto não é mais critério de exclusão para diagnóstico diferencial entre depressão e luto.
O que você pensa sobre o movimento de psiquiatrização do luto? Temo que, diante desse contexto de pandemia, haja uma confusão entre tristeza e depressão e haja uma medicalização da tristeza diante de uma perda importante. Então, isso é muito polêmico e a gente tem pouco tempo para responder algo extremamente complexo. Primeiro, o tempo do DSM-5 é diferente do CID-11. Tá? O DSM-5 que coloca, então, transtorno de luto complexo persistente, e no CID-11 vai entrar luto prolongado, transtorno de luto prolongado, dão mensurações temporais diferentes. O DSM-5 diz que 6 meses para a criança é considerado um transtorno, o luto, e 12 meses para o adulto. O CID resolveu estender esse processo para 12 meses para crianças e adultos, não importa. A questão da depressão, o luto não vira depressão. Processo de luto complicado, processo de luto complicado, depressão é outra categoria, transtorno de separação é outra categoria, transtorno de estresse pós-traumático é outra categoria, e o DSM-5 faz essa diferença, e os estudiosos de luto complicado também, porque diagnósticos de depressão são dados para luto complicado. Para além das categorizações e questões nosográficas, o que é mais importante, talvez, dessa discussão toda, é que a gente possa educar a população que resposta de luto não é depressão. No luto complicado, você pode ver o transtorno depressivo. Pode ser uma comorbidade, mas resposta de depressão é uma coisa. Resposta com luto complicado é outra. E o enlutado complicado, ele consegue identificar quando que o processo dele de gravidade emocional aconteceu. Ele localiza esse gatilho após a perda. Ok. Deixa eu ver se nós temos outras questões. Peraí. Não estou conseguindo aqui acionar o chat. Tem participação, né? Algumas pessoas falando do trabalho que tem feito, né? A Andréa Vitor disse que atendeu um caso de luto pelo avô há 2 meses, com quem a pessoa tinha um vínculo, acarretando no paciente uma segunda tentativa de suicídio. Aí é um luto complicado, né? A Leiliane Antoniazzi, ela diz que no período da pandemia organizaram o acolhimento para os familiares, no momento de buscar o atestado de óbito, e que esse é um momento presencial com todos os cuidados, né? Mas que a equipe oferecia um espaço de escuta, né? E ela pergunta, não seria isso uma forma de prevenir também um luto complicado? Sim, perfeito. É isso que a gente está chamando de intervenção primária e secundária. O acolhimento, né, o acolhimento junto do aconselhamento, ele é uma intervenção precoce muito importante. E isso é dever do profissional de saúde. Isso é muito importante. A gente acha que é do psicólogo esse lugar ou do psiquiatra. E não. Né? O acolhimento e o suporte ao luto, ele é um dever, essa capacitação e a competência dos profissionais. Ok. Gente, nós não temos mais perguntas, temos muitas participações de gratidão, né, e dizer que foi uma aula perfeita, que foi um momento maravilhoso. A gente agradece demais a Érica, que de fato foi, né, eu acho que uma experiência muito rica para todos nós, estarmos com você e ouvirmos, né, a sua experiência, a sua caminhada mesmo nessa discussão. E nós colocamos aí no chat o link do Telegram, onde vocês podem depois tanto acionar a palestra passada quanto essa, né? E estão pedindo seu contato, Érica, ela já passou os contatos, né, das redes sociais, e a gente pode depois também divulgar isso no Telegram.
tá? No nosso canal do Telegram, que foi onde vocês fizeram a inscrição. É só entrar lá que a gente coloca todos os links e todas as... ela já está mandando aí, tá bom? Isso, eu não sei se a Jaqueline tem alguma palavra final. As nossas companheiras, né, de coordenação são a Jaqueline, a coordenadora externa do projeto de extensão da UFG, a professora Jordana Balduino, que é coordenadora do curso de psicologia da UFG, e a professora Flávia Maria Soares, que é coordenadora de estágio e que tem uma discussão já há bastante tempo sobre luto e morte, e que também está conosco nesse processo, né? Nós agradecemos demais, né? E a Maria Fernanda está perguntando quem não tem um Telegram, nós colocamos aí os contatos no YouTube, no chat tem o canal do YouTube que vocês podem acessar, e a gente vai nas redes sociais, a rede social da SBPO, isso? É a sigla certa? Isso, que pode também ter informação, tá bom? Nós agradecemos muito, Érica, já ouvi você outras vezes, sempre me encanta e sempre aprendo com você, né? Nós agradecemos muito, a Flavinha a Flávia Maria, nossa professora coordenadora, também colocou aí o link, né, do ciclo de estudos, vocês podem acessar outras informações, outros textos também, e nós agradecemos, tá, Érica? Esperamos estar juntos em outros momentos, e nós somos, de fato, tivemos uma noite muito feliz, uma noite de discussão, apesar da temática, muito rica. Eu agradeço a todos e a todas a presença, e daqui a 15 dias estaremos juntos novamente, nesse mesmo dia e horário, tá bom? Então, tchau para todos, um grande abraço. Tchau, gente, obrigada. Tchau.